Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Alecrim, Congregação Cidade da Esperança. Campo este presidido pelo pastor José Pedro Teixeira e pela pastora Edna Gomes Teixeira, no nome dos quais queremos cumprimentar todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. Nesse momento, nós estamos convidando para estar ministrando a palavra de Deus o diácono Raul Carneiro. Meus irmãos, a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus o Cristo. Poder sentar em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade que é me concedida e dizer para os irmãos que hoje eu estou na dependência do Espírito Santo para transmitir a mensagem de Deus aos nossos corações. Queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias. Queria agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança que tem nos dado, e cada irmão que está presente aqui e do outro lado nesta live, que Deus possa falar contigo. Livro de Neemias, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus o Cristo. Livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Glória seja dada ao Senhor Jesus para todos sempre. Partir da parte B do versículo, diz assim a palavra do Senhor: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Só o versículo 3, irmãos. Meus irmãos, a história de Neemias, você é conhecedor tanto quanto eu, e é bem sabido que Neemias foi chamado em sua missão para reconstruir os muros de sua cidade natal. E o livro de Neemias, ele é dividido em duas partes, parte A e parte B. A parte A do livro de Neemias, do capítulo 1 até o capítulo 7, fala da reconstrução dos muros. A parte B, a partir do capítulo 8 até o capítulo 13, fala de reconstrução das pessoas, reconstrução do povo. A parte A do livro de Neemias, falando acerca de construção, de reconstruir os muros. E o que me chama a atenção é que quando a notícia chega a Neemias no capítulo de número 1, Neemias se comove com a situação de sua terra, de Jerusalém, a respeito do muro de Jerusalém. Neemias se comove com aquilo, e a Bíblia vai dizer que Neemias ele vai chorar, ele vai orar, vai conversar com Deus. E olha que interessante, antes de Neemias pedir permissão, antes de Neemias ir a esta missão, antes de Neemias falar com o rei, pedindo autorização para ir, primeiramente ele vai conversar com Deus. É aqui que eu quero começar a falar com vocês. Antes de qualquer atitude, qualquer ação, qualquer ato que você for fazer, primeiramente tenha a orientação de Deus na sua vida. Não invente de querer ir sem orientação de Deus e depois da sua liderança. Neemias, ele foi, mas primeiramente teve a orientação de Deus e depois a do seu rei. Olha que interessante, às vezes a gente quer ter uma atitude, quer fazer algo sem conversar com Deus e nem conversar com os seus líderes. Sabe o que acontece? Você pode quebrar a cara. Então, muito cuidado. Eu posso aqui colocar Neemias como um homem de ação. E se você for ler a história de Neemias, você vai entender que Neemias era um homem zeloso, um homem organizado. E o que me chama a atenção é que ele era copeiro mor. E o rei
vendo a situação de Neemias, a Bíblia conta que quando Neemias foi servir ao rei, antes de servir o rei, ele primeiro tomou a água, porque era a missão do copeiro-mor. E quando ele toma a água antes de passar para o rei percebe que o seu semblante era diferente. Ele sabia que ele ia chegar a uma obra, mas ele só ia chegar com a ajuda de Deus e com a permissão do rei. Neemias estava no tempo que o rei Artaxerxes estava liderando, numa terra que a qual Neemias vivia, sob o domínio persa. E o que me chama a atenção é que Neemias, ele após orar, após conversar com Deus, após ter uma intimidade com o Pai, ele vai até o rei, ele vai pedir permissão ao rei para ir para uma obra, para ir fazer algo, aquilo que Deus tinha colocado em seu coração. E o que me chama a atenção é que Neemias trata dos muros, enquanto Esdras, ele vai tratar da parte espiritual. Mas até lá Neemias passa por uns processos. Olha para cá, preste atenção. Neemias, ele enfrenta inimigos. E o que me chama a atenção aqui é que antes de Neemias ir, já tinha oposição contra ele. Por quê? Porque todos aqueles sabem, o inimigo sabe, e aonde um servo de Deus pisa faz a diferença, porque você não pisa só, você está pisando com Deus. Aonde você pisar, você não pisa só, o Senhor está contigo, então não tem para que se preocupar. Jesus está contigo nesta peleja, você não está sozinho, não tem para que temer, não tem para que ter medo, Jesus está contigo. E Neemias sabia disso. Neemias vai na missão. Neemias vai reconstruir os muros, vai liderar, mas ele vai com a permissão do rei. O rei libera, assina uma carta e começa a levantar governantes contra Neemias para tentar parar a obra. Entenda uma coisa: na obra que você está vivendo, o inimigo não pode te parar, porque o teu Deus é o general de guerra. Ele não perdeu sequer uma batalha. Tentaram levantar, tentaram parar, mas Neemias, ele vai bradar em seu coração, porque no capítulo 6 de Neemias, no versículo que foi lido hoje, no contexto anterior, os governantes queriam forjar uma emboscada para Neemias, mas quebraram a cara, porque Neemias estava orientado por Deus. Ele não vai. Olha o que é que ele diz: eu estou numa grande obra, por isso eu não posso parar. E olha que interessante, Neemias e Esdras eram pessoas totalmente diferentes, mas com as suas diferenças tiveram espaço na obra de Deus. Entenda uma coisa: você, com as suas diferenças, você tem espaço na obra de Deus. Faz quem não quer. Deus não te chamou para ficar sentado em um banco ou do outro lado desta tela da live, só sentado assistindo. Deus quer usar você nesta terra como ferramenta. Mas a questão é: você quer ou não? Você quer ser útil na obra ou não? Ou quer ser só apenas uma pessoa de banco que entra e sai da igreja, glorifica, dizima a oferta? Deus tem muito mais para fazer na sua vida, agora basta você querer. Se você quiser, no reino de Deus tem oportunidades para você. Se você quer ser útil no reino de Deus, tem oportunidades para você. Faz quem não quer, trabalha quem não quer, oportunidade tem para você. Mas sabe o que acontece? Muitos começam, mas não terminam. Muitos começam, mas não suportam as provações. Se Deus te chamou e você colocou a mão no arado, não volte atrás. Eu tenho uma palavra para você: aguenta firme. Pode estar sofrendo, pode estar doendo, as dificuldades são grandes, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, escute, Deus vai te dar estratégias e você vai sobressair com grandes objetivos. Você vai sobressair com grandes objetivos, mas se você entender
que é Deus que está na frente, se você entender que é o Senhor que está te guiando, então quando você começar a entender que é Deus que te guia, tudo vai dar certo. Então não tem com que ter medo, aguenta, suporta, vai à frente. A obra de Deus, fazer a obra de Deus nunca foi fácil, sempre teve levante. Os heróis da fé que o diga. E muitas das vezes a gente está na obra, uma pessoa fala mal da gente, a gente já quer parar, quer desistir. Só porque alguém olha mal para a gente, com um olhar que às vezes nem é, a gente pensa, a gente já quer parar. Olha para os heróis da fé. A Bíblia diz que eram homens que no mundo não era digno. Homens enfrentaram dores, foram mortos, decepados, mortos pelo Evangelho. Muitos homens morreram, mas a mensagem não. Muitos até hoje morrem por amor da palavra, mas a palavra não morre, ela é viva. A Bíblia diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pode tentar parar os homens de Deus, mas a palavra não para. Pode até tentar parar a obra, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Está nesta obra, não pode parar, continua. Estás nessa obra, não pode parar, continua. Pode vir vento, vendavais, não te preocupa, Jesus está na frente, não tem para que temer, estás numa grande obra, por isso não pode parar. É tempo de reconstruir a sua área espiritual. O que precisa para ser reconstruída? O arrependimento. No capítulo de número 9, Esdras, com o ensino da palavra, promove um arrependimento. Mas muitas das vezes, estamos na casa do Senhor. Entenda uma coisa: fazer a obra é uma coisa, e se envolver com o dono da obra é outra. Muitas das vezes só fazemos a obra, mas não se envolvemos com o dono da obra. E quando você se envolve com o dono da obra, as coisas começam a mudar. Você começa a ter experiências que você nunca teve na sua vida. Mas é quando você se envolve com o dono da obra. Olha a diferença, fazer a obra e se envolver com o dono da obra. Porque quando você se envolve com o dono da obra, ele não te desampara, ele não te abandona. Você começa a ter experiências que você nunca teve na sua vida. Mas quando você se envolve com o dono da obra, na obra tem espaço para você, na obra tem espaço para todos. Na obra tem espaço para quem quiser. Você que está na obra, você que é um soldado do Senhor, entenda uma coisa: você vai enfrentar dificuldades. Não foi só Neemias que enfrentou dificuldades. Homens enfrentaram dificuldades, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Até hoje, homens enfrentam dificuldades para propagar o Evangelho, para fazer a obra do Senhor, mas por isso eles não param. Então, por que você está pensando em parar por algo tão passageiro, tão efêmero? Então, por que você está pensando em desistir por coisas tão supérfluas? Muitas pessoas nos dias de hoje quer desistir por qualquer besteira. Deus está falando com você aí do outro lado e aqui também. Isso não é motivo para você parar. Isso não é motivo para você largar o arado. Isso não é motivo para você desistir. Vai à frente, porque o nosso alvo é Cristo. Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Neemias teve inimigos, teve pessoas que tentou parar, tentou desanimar, tentou fazer parar, tentaram fazer emboscada para ele, mas ele disse: eu estou numa grande obra e por isso eu não posso parar. Você está numa grande obra, então não para, não para, não para, continua, porque todo o trabalho do Senhor que você faz não é em vão. Jesus é galardoador daqueles que o buscam.
isso não é motivo para você pensar em desistir. Neemias foi um homem de ação, atitude e coragem. Fez a obra de Deus, não parou, não desistiu. Entenda uma coisa, que na caminhada cristã, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós enfrentamos momentos difíceis. Mas entenda uma coisa, que meus problemas difíceis, os momentos de luta, entenda uma coisa, que você não passa sozinho. Há momentos que parece que você está só, mas você não está sozinho. Jesus está do teu lado. Aí você para e diz: Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Faz tempo que eu te peço e não acontece nada. Aí você se pergunta: mas por que Deus ainda não chegou com a providência que eu preciso? Deus está tocando em meu coração para falar isso aqui para alguém. Mas Senhor, mas por que ainda não me ouviu ainda? Parece que o Senhor não está me ouvindo. Eu estou precisando tanto desta bênção. Entenda uma coisa, não é o tempo ainda. E vou repetir, não é o tempo ainda, Deus está ali preparando. Porque se a bênção vir antes do tempo que você quer, vai dar errado. Mas quando você aguardar o tempo, Kairos, o tempo perfeito de Deus, te prepara, porque dias melhores estão por vir na sua vida aí. Entenda uma coisa, que quando nós se envolvemos com o dono da obra, tudo dá certo. Neemias trata da reconstrução. Agora, olha que interessante. Um homem, um copeiro-mor, um conselheiro do rei, passou a liderar uma construção, uma reconstrução. Um homem que tinha experiência em servir o rei. Um homem que tinha experiência e está sempre provando algo antes do rei comer. Agora está envolvido em uma grande obra. E tendo uma coisa, que no reino de Deus, Deus te dá estratégia para sobreviver. E o que me chama a atenção, o Senhor começa a dar estratégias a Neemias, um homem que não entendia muito de construção. Os dias atuais, construção civil, engenharia, arquitetura, o Senhor começou a providenciar na vida de Neemias. Então por que Ele não pode providenciar na sua? Pode sim, porque você está numa grande obra, o Senhor cuida daqueles que cuidam da obra dEle. Deus não desampara, Deus não esquece de você, Deus não te abandona, todos os dias Ele te abraça, todos os dias a graça dEle lhe abraça. Quando você amanhece o dia, você sente-se abraçado pelo Senhor. Todos os dias o pecado vem, todos os dias as tentações vêm para tentar nos parar, mas a gente para e diz. Aí muitos falam, a carne é fraca, mas você fala assim: mas eu ando no Espírito. Pode vir o que vier, Jesus está comigo, eu estou nesta obra, eu sei que o dono da obra vai resolver todas as coisas. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você que é envolvido na obra, independente das circunstâncias que você tem enfrentado, grandes experiências estão por vir na sua vida. Grandes experiências da parte de Deus está por vir. Kevassu, Repecan, Tuidepro, Viandarabacai. Porque você tem cuidado daquilo que é meu. Tevassu, Idecan, Tuidepro, Viandarabacai. Vou eu cuidar daquilo que é teu também. Porque você tem colocado o que é meu como prioridade. Mas assim o Senhor está falando para o teu coração: vou eu colocar as tuas prioridades em primeiro lugar. Todos aqueles que priorizam aquilo que é de Deus, Deus lhe prioriza também as suas dificuldades, os seus pedidos. Mas quando você não coloca Deus como prioridade, Deus também não tem os teus problemas como prioridade.
começa a colocar as coisas de Deus como prioridades. Começa a colocar as coisas celestiais como prioridades. Você não pode, em hipótese alguma, colocar as coisas da terra em primeiro lugar. A Bíblia vai dizer, buscar em primeiro, olha só, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça. Aí, as demais coisas, aqui começa a ser agora a terra, as demais coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção, quando você se preocupa e prioriza primeiro com o reino de Deus, Deus começa a colocar você como prioridade. Então entenda uma coisa, coloca Deus na frente, vai adiante, não te preocupa, vai na frente, porque Jesus está cuidando de tudo. Está cuidando de todas as coisas. É tempo de se envolver mais com o dono da obra. Não, mas não está tendo culto como antigamente, está tendo oração, não está tendo os trabalhos missionários. Você pode fazer missão no teu Instagram. Você pode fazer missão no seu WhatsApp. Você pode fazer missão nas suas redes sociais. Quando você assiste um culto e compartilha, você está fazendo missões. Porque muitas pessoas estão sendo alcançadas por estas lives. E muitas vidas estão se reconciliando com o Senhor. Missões, fazer a obra, você pode fazer nos seus status. E não está colocando em diretinha para ser ninguém. E não está querendo cutucar ninguém. Começa a postar aquilo que agrada a Deus. Começa a fazer lá aquilo que você é dentro da igreja. Porque muitas das vezes a gente é uma coisa aqui, mas lá não é. Mas há um tempo de despertamento nos dias atuais. Há um tempo de arrependimento nos dias atuais. E se arrepender nunca é tarde. Se reconciliar nunca é tarde. Voltar para a casa do Pai nunca é tarde. Confessar diante do Pai nunca é tarde. Consertar o altar nunca é tarde. É tempo de se arrepender. E o povo, após a reconstrução dos muros, Esdras, ensinando a palavra a partir do capítulo 8, o povo começa a se arrepender. O povo começa a voltar para Deus. E eu tenho a palavra de Deus, é tempo de voltar para Deus. É tempo de voltar para o Pai. Você que está afastado, é tempo de voltar. Volta enquanto é tempo. Chega de ser escravo do diabo. Volta enquanto é tempo. Chega de levar pancada do inimigo. Chega de ser humilhado pelo inimigo. O Senhor está dizendo, volta, volta, porque eu estou de braços abertos te esperando. Volta enquanto é tempo. Arrependa-se enquanto é tempo. Nunca é tarde para se arrepender. Neemias foi um homem de ação. Esdras falou acerca da reconstrução do povo. Neemias, da reconstrução no muro, fez em 52 dias. Ele conseguiu reconstruir os muros. Sozinho não foi. A obra conta um, com dois, com três, com todos. Independente de que canto você fique, Deus conta contigo. Amém, irmãos? Estamos em uma grande obra. Estamos em uma grande obra. E você não pode parar. Continua avante. Vai à frente. Porque Deus é contigo. Aonde você pisar a planta do teu pé, Deus é contigo. Que Deus os abençoe. Na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade.